Deuteronômio 5, 6. Diz a Escritura: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem um estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali como um forte braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós pedimos nesta manhã que fale, Senhor, ao nosso coração através do estudo da sua palavra, que o Espírito Santo seja o nosso mestre e que ele também venha agir, não só em mim, para falar a verdade, e que o Senhor nos dirija nisso, mas também no coração de todos nós, para recebermos a sua palavra bendita, santa, Senhor, com humildade, com fé, com obediência, para a sua glória, para o nosso bem, dos que amamos, com perdão dos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Nós vamos, meus irmãos, continuar estudando o 3º mandamento conforme o Catecismo Maior de Westminster. E vocês têm a pergunta 112 do Catecismo, né? E que nós vamos estudar, continuar estudando nesta manhã. E tem alguém que está desprevenido aí que não tem? Eu tenho aqui uns sobrando. Todos têm? Que bom. Então, nós vamos continuar estudando aqui. O que é que nós já aprendemos? Nós já temos estudado no Catecismo Ortodoxo sobre a obediência a esse mandamento, que esse mandamento nos ensina, e que nós já vimos aqui algumas coisas, né? Que o nome de Deus, ele é a revelação da pessoa de Deus. E, portanto, deve ser usado com reverência. Isso tem a ver com as nossas palavras, quando nós citamos o nome de Deus, mas também com toda a nossa vida, porque nós devemos honrar o nome santo de Deus com a nossa vida, cultuando a Ele, adorando a Ele, já que nós professamos o nome dEle, nós professamos obediência. E todos os seres humanos, na verdade, devem viver de tal maneira que Deus seja glorificado, que Deus seja honrado. Já falamos aqui no Catecismo Ortodoxo sobre os juramentos, valor dos juramentos, sobre o perjúrio, sobre o fato de que nós não devemos nem desonrar o nome de Deus, mas também nem participar com aqueles que desonram o nome de Deus, mas que devemos tratar o santo nome de Deus com reverência. Isso tem a ver com a pessoa de Deus, os atributos divinos, os títulos do nome do Senhor,
a Trindade Santíssima e toda a revelação de Deus, né? E no Catecismo Ortodoxo, aliás, de Catecismo Maior, a pergunta 112, nós já temos estudado alguns pontos aqui importantes. Na verdade, já estudei com vocês, eu disse que essa resposta ela se divide em 3 partes, e nós já estudamos a primeira parte até a semana passada. Qual é o terceiro mandamento, meus irmãos? Pergunta 111. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus. Já estudamos 2 mandamentos, né? Não adorar outros deuses, não ter diante do Senhor deuses estranhos. Segundo mandamento, então o primeiro mandamento ele trata daquele a quem nós temos que adorar verdadeiramente, que é o único Deus verdadeiro. E o segundo mandamento, não fazer imagem de escultura, que é a forma como nós temos que adorar esse Deus, especialmente no culto. E o terceiro mandamento, veja que todas as coisas estão ligadas, né? Ele trata da revelação desse Deus único que nós devemos adorar como da forma apropriada ao que ele é, e a revelação dele, que é o nome santíssimo de Deus, deve ser honrado por nós, com as nossas palavras e com a nossa vida. Mas vamos olhar aí a resposta 112, a pergunta e a resposta 112. A pergunta 112 é: o que se exige no terceiro mandamento? Aí a resposta é assim: no terceiro mandamento, exige-se que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente, para a glória de Deus e para o nosso próprio bem, de nosso próximo. Então, a primeira parte fala da revelação do nome de Deus. Todas essas formas aqui que o Catecismo Maior trata, Deus está se revelando. Aí depois, a segunda parte, a maneira como devemos reagir a esta revelação, né? E a última parte, que é quando diz aqui, para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e o do nosso próximo, é o resultado ou o propósito principal desta obediência ao mandamento, ao terceiro mandamento. Eu não sei, meus irmãos, se eu li, completei, faltou, que está na minha memória, que faltou alguns versículos aqui para nós lermos. Então, nós vamos fazer isso, tá? Acho que nós lemos já o Salmo 8, se eu não me engano. Então, nós vamos ver aqui, vamos ver o Salmo 29, versículo 2, nós vamos lendo para depois já prosseguirmos, né? Lendo os textos que nós ainda estamos devendo, para nós prosseguirmos, então, já na segunda parte da resposta. Então, vamos ver aqui o Salmo 29, versículo 2. O que diz a Sagrada Escritura? Diz assim, a palavra do Senhor, Salmo 29, versículo 2, que diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Veja o que diz, né? Dai ao Senhor a glória devida ao seu, nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Significa que o nome de Deus é a glória de Deus, é a revelação da glória de Deus. Então eu devo dar ao Senhor a glória devida ao nome dele, dar toda a glória, dar todo o louvor a este nome, a glória devida ao seu nome. Quer dizer que o seu nome é glorioso e é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. E aí ele diz: adorai ao Senhor na beleza da santidade. Vamos ver também o Salmo 76, versículo 11. Salmo 76, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus,
tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é temível. Então aqui fala dos votos, né? Que nós vimos aqui. Exige-se que o nome de Deus, seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos e os votos. Então está tudo envolvido aqui, juramentos e votos. Quando eu juro ou quando eu voto a Deus, eu estou invocando o santo nome glorioso. Então eu tenho que levar isso muito a sério. E isso ali, Deus se revela no seu nome e invocar o nome de Deus também está revelando o santo nome de Deus, e eu devo então corresponder a isso com compromisso, né? Como ele diz aqui, no versículo 11, diz, fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus, né? Então, se você for fazer votos, então pague, e assim por diante. Vamos ver outro salmo, meus irmãos, Salmo 102, versículo 18. Salmo 102, versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor. Salmo 102, versículo 18. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Então veja que temos que passar adiante para a próxima geração o conhecimento do Senhor, e aqui a promessa dentro da aliança, né, que a geração futura louvará ao Senhor. Lembrando, os irmãos, que eu já disse algumas vezes, assim, esse Senhor, Senhor, todas as letras maiúsculas, né, se refere ao nome de Deus, revelação do nome de Deus, esse santo nome que deve ser então adorado, o Senhor. Louvará ao Senhor, a este que se revela nesse santo nome. Vamos ver aqui também Salmo 105, versículo 2. Salmo 105, versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Né? 105, versículo 2 e o versículo 5 também. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Aqui ele está falando das obras do Senhor, que é a criação. Aqui não fala especificamente da criação, mas é claro que está relacionado também, né? Quando pensar no tema aqui, louva a Deus pelas suas obras. Então aqui lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e do juízo da sua boca. Vós, semente de Abraão, né? Então, provavelmente aqui está falando mais da questão da revelação de Deus na aliança, mas isso se aplica também a toda a revelação de Deus na criação, providência e redenção. Nós cantamos esse hino agora, que fala quando eu, né? Só para lembrarmos aqui, contempla a tua imensa criação. Primeira estrofe, né? O céu, a terra, os vastos oceanos ficam a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Né? Então Deus se revela na grande obra dele da criação. Aí ele diz assim, ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, o canto das aves, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Né? Então Deus se revela na criação que ele fez, imensa criação, mas também no canto dos pássaros, nos montes, porque ali ele está fazendo o quê, irmãos? Deus está mantendo tudo isso. Quem alimenta os pássaros? Lembra que o Senhor Jesus Cristo diz? Não fiquem preocupados, não fiquem angustiados, porque quem alimenta os passarinhos, os pardais, nenhum cai na terra sem a vontade do Senhor. Olhem os pássaros que não semeiam. Então aqui fala da providência, sim, não fala da providência. Ele que mantém os montes. Eu vejo o teu poder sem par. Não tem comparação o teu poder. Não tem o que se comparar. E a última parte do hino, esse hino é maravilhoso. Ele vai seguindo as obras de Deus. E quando medito, a última parte não, a penúltima, a terceira parte. E quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu seu filho sobre o altar,
Maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar, porque é o amor de Deus, né? A criação revela a Deus, a sua glória, mas é na cruz, é em Jesus que o amor de Deus se revela. Então ele diz, eu fico maravilhado, eu fico agradecido, e venho a minha vida te ofertar. Ou seja, aquele que ofertou o Filho, eu oferto a minha vida a Ele com gratidão, porque Ele já ofertou o Filho dele por minha alma, o seu amor. Então, em gratidão, eu entrego a minha vida ao Senhor, e louvo ao Senhor, e vivo para o Senhor. E a última parte, que é um olhar para o futuro, né? De uma obra que ainda vai ser consumada. É isso que o hino está apresentando aqui. Então, ele diz assim, e quando, enfim, Jesus vier, né? Então, futuro, vier em glória, e ao lar celeste, então me transportar. Aí, o que vai acontecer? Ele já está fazendo uma previsão aqui, de que quando Jesus vier, manifestar sua glória. Irmão, vocês imaginem assim, você anda numa floresta, você vê os pássaros, você vê o sol, você vê aqui mesmo onde nós estamos, talvez hoje não dê para ver que está nublado, né? Mas quando o tempo está limpo, o pôr do sol, é uma maravilha, irmãos. Isso já manifesta a glória de Deus, né? Agora vocês imaginem como vai ser no céu, meus irmãos, porque aqui nós estamos falando da criação e da providência no mundo caído, no mundo que está manchado pelo pecado. Como a glória de Deus há de se manifestar na pessoa de Cristo, que vai viver conosco para sempre, que vai reinar sobre nós. Deus reinará no seu Filho. Então ele diz, vou ler aqui, né? E quando enfim vier em glória e ao lar celeste, então me transportar, adorarei, prostrado para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, e hei de cantar. Então, irmãos, é a resposta às obras de Deus. E a consumação dessa obra, que é a glória. O que a Bíblia mostra? Deus criou o mundo, o homem caiu, trouxe mancha e ira e a maldição sobre o mundo, e sobre toda a criação, mas Deus enviou o Filho para salvar o homem e restaurar o mundo. Então, esse mundo, eu estava ouvindo um estudo de um pastor aí, muito interessante, muito bom, em que ele dizia assim, estava pregando o Salmo 19, que fala exatamente de que Deus se revela na criação. Ele disse assim, nós somos peregrinos, irmãos, mas peregrinos não quer dizer que nós não vamos viver na terra, né? Porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que esse mundo se transformará no novo céu e na nova terra. Esse mundo está em queda, mas ele vai ser restaurado. A glória de Cristo. Cristo reinará sobre o universo. Então, nós estamos peregrinos no sentido de que peregrinos nesse estado. Aqui é a queda, aqui está destinado para a destruição. Mas nós vamos voltar. Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o seu reino, novo céu, nova terra. Nós vamos ressuscitar se estivermos mortos, né? E vamos reinar com ele para sempre. Aonde? Onde é que a gente vai viver? A gente vai viver no mundo. A gente vai viver no novo céu, na nova terra, tudo restaurado. E vocês imaginem, irmãos, como isso vai ser glorioso. Então, o que este hino mostra é exatamente a reação às obras de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque este trecho aqui, do versículo 5, 2 e 5 do Salmo 105, ele diz, cantai-lhe, cantai-lhe salmos, falar de todas as suas maravilhas. É a reação, vamos cantar, vamos falar, porque ele tem se revelado a nós. Irmãos, é impossível quem conhece a Deus verdadeiramente nas suas obras, não se render, não se humilhar, e não se alegrar, e não louvar ao Senhor. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Então é isso que nós temos que fazer. Vamos ver o outro salmo, irmão, Salmo 107, versículo 21. Salmo 107, versículo 21. Que diz assim, a Sagrada Escritura. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Deus é bom, sua bondade, sua maravilha com os filhos dos homens. Né? Porque ele está dizendo aqui, por exemplo, irmãos, deixa eu ver se eu pego um trecho aqui. Só alguns poucos versículos do Salmo 107. Lá no primeiro versículo diz assim, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor,
e os que remiu da mão do inimigo, os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem, famintos, sedentos, a sua alma neles desfalecia, clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades, levou por caminho direito. Né? Enfim, irmãos, ele fala aqui das várias manifestações da bondade do Senhor com os filhos dos homens. Né? Olha o que ele fala, vou ler agora, lá no 22 e 23. 22 diz assim: ofereça os sacrifícios de louvor, relata as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar, em navios, mercando nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor, as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta um vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias, né? Quando eles estão nos navios. E andam e cambaleiam como ébrios e perderam todo o tino. Então, clamam ao Senhor na sua angústia e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram porque aquietaram-se e os levam ao seu porto desejado. Irmãos, quem é que nos salva? É Deus. Deus, quando os homens estão nos navios e as ondas se levantam e eles ficam angustiados e eles vão morrer, eles não podem fazer nada, então eles oram ao Senhor, eles clamam ao Senhor e Deus, na sua misericórdia, faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas e eles se alegram porque se aquietaram. Deus é o Deus da providência, Deus é o Deus que permite essas tormentas, mas que também é o salvador das tormentas, né? Deus é o Deus, por exemplo, que permitiu 2 anos de pandemia, mas que também nos salvou. Deus é o Deus que sempre salva. Deus, ele manda a pandemia e ele manda a vacina. Ele permite essas coisas e ele permite para que nós sempre lembremos, por causa, evidentemente, do pecado da humanidade, por isso que tem dor e sofrimento, mas ele é bom e ele traz salvamento, ele traz livramento, porque ele é bom. Então, tudo isso, irmãos, eu citei, por exemplo, agora a pandemia, nós devemos olhar para isso e ver a mão de Deus, e ver, nós estamos aqui vivos, irmãos, e por causa da sua misericórdia, e vacinados, e Deus está cuidando de nós. Né? Vamos ver outro texto aqui, irmãos. Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Palavra do Senhor. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, como aqui diz, que Deus se revela por sua palavra, e aí nós também podemos ver o santo nome de Deus, no que a Bíblia diz, no que a Escritura afirma, na revelação que ela nos dá do Senhor. Então ele diz: inclinar-me-ei para o teu santo nome, para o teu santo templo, louvarei o teu nome, olha só, pela tua benignidade, pela tua verdade. Deus é bom, Deus é verdadeiro, Deus é fiel, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Deus, ele está se revelando o nome dele por sua palavra, e tudo isso nós podemos ver e glorificar ao Senhor, irmãos. Vamos agora para o Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 14. Mateus capítulo 1, versículo 14. Acredito que esse texto está errado, eu já tinha lido ele, né?
eu acredito que a referência é o nascimento do Filho de Deus, né? Não que aqui é a parte da genealogia, né, que está. Então nós temos o versículo 18 que diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então nós temos aqui a revelação em Jesus do nome de Deus, Jesus, Filho de Deus, que quer dizer Deus salvará o seu povo dos seus pecados. E Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus salva para estar conosco. Então a maior obra, a maior revelação, na verdade, é no Filho. Vamos ver lá o capítulo 3, versículo 16, que diz assim: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós temos as três pessoas da Trindade, né? O Filho, o Espírito que desce, o Filho sendo batizado, o Espírito que desce sobre ele em forma de pomba, e o Pai do céu dizendo o Pai dizendo: este é o meu Filho, então ele é o Pai, né? Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Em Cristo, e na sua obra, na sua unção do Espírito Santo, Deus está se revelando também. 1 Timóteo, deixa eu ver aqui. Não, tem outro, ainda em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O texto anterior, que eu disse para vocês que Deus se revela por ocasião do batismo de Jesus. Isso quer dizer que os sacramentos ou as ordenanças revelam Deus. Então, irmãos, e agora nós estamos falando aqui da oração. Percebe? Então, qual é a oração que Jesus nos ensinou? Como é que a oração começa? Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome. Então, no batismo de Jesus é revelado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na oração, a oração modelo que Jesus nos ensinou, ao início da oração é Pai nosso que está nos céus. E o pedido dela, então veja, a invocação é chamar Deus de Pai. E o primeiro pedido é: santificado seja o teu nome. Eu até coloquei esse versículo lá no nosso grupo, né? Um panezinho lá, que faço todos os dias. Então, Pai nosso que está nos céus. Aquele que está fora desse mundo, que está acima de nós, e que nós chamamos de Pai por causa do Filho. E nosso primeiro pedido é: santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro pedido da oração. Que o nome de Deus seja santificado, que o nome de Deus seja glorificado, que o nome de Deus seja honrado. Nós pedimos isso na oração do Pai Nosso. Entende? Então veja, é um pedido pelo nome de Deus, pela glória do nome de Deus, significando que isso aponta, se essa é a oração modelo, que toda oração ela tem por essência a revelação. Ela está revelando, em algum sentido, o nome de Deus, porque ela é uma resposta à palavra.
E ela então está revelando a esse Deus excelente, excelso, acima de todos nós que está no céu, e ela está invocando essencialmente esse Deus e pedindo principalmente que ele seja glorificado, que o seu nome seja santificado. Então, o batismo, a ceia, e o culto em geral revela o santo nome de Deus. A oração também revela o santo nome de Deus. É isso que nós estamos mostrando aqui. Tá? Vamos ver agora outro texto. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Em todo lugar devemos orar. Devemos levantar nossas mãos em oração. E devemos fazer isso em paz, sem ira nem contenda. Esse é mais uma ordenança, né? Na verdade lá era a oração modelo, e aqui é a ordenança para que se ore em todo lugar e que as mãos estejam santas e que não haja ira nem contenda no nosso coração. Porque veja que tudo está relacionado, meus irmãos. Nós estamos mostrando santidade, nós estamos mostrando a paz de Deus. Quando nós oramos, não é apenas palavras que nós dizemos para o vento, mas nós estamos orando ao Deus Todo-Poderoso, que nós conhecemos no seu Filho, e nós então vamos fazer isso com reverência, com mãos santas. Nós vamos fazer isso, como o Senhor Jesus Cristo disse, sem estar devendo alguma coisa para o teu irmão, vem deixar uma oferta e está de mal com o teu irmão, está odiando o teu irmão, não traga a oferta. Reconcilia-te, vai com ele, resolve o teu problema com ele. Então volta e oferece a tua oferta. A oração, ela está no contexto de uma vida de piedade. E a vida de piedade, meus irmãos, de respeito aqui, é amar a Deus e amar ao próximo. Hoje à noite eu vou pregar esse texto maravilhoso. Eu não quero antecipar, mas eu vou só abrir aqui um pouquinho para vocês, que diz que João nos conta que os fariseus, que os anciãos, que os líderes religiosos, eles foram levar Jesus para Pilatos. Pilatos era um pagão, era uma autoridade pagã. E eles não entram na sala de Pilatos. Eles não entram no lugar do julgamento. Eles ficam fora, porque eles tinham que comer a Páscoa. E eles não queriam se contaminar. Olha só que coisa, né? Eles estavam cerimonialmente corretos, vamos dizer assim, mas eles só tinham cerimônia. Eles não eram homens de Deus, verdadeiramente. Então, eles seguiam as regras, os rituais, mas eles odiavam Jesus. Eles tinham só ódio, eles eram assassinos, cheios de dolo, cheios de mentira, cheios de engano. E eles estavam ali levando Jesus, matando Jesus. Jesus é inocente, o próprio Pilatos vai dizer, ele é inocente, não vejo nele culpa nenhuma. Mas eles não querem entrar no palácio de Pilatos porque eles não querem se contaminar. Isso é religião verdadeira? Não. Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que os homens devem levantar mãos santas. Que o nosso cristianismo, irmãos, o nosso cristianismo não é só aqui.
aqui é o ápice, eu sempre digo isso, o dia do Senhor, o culto público. O culto público vai ter a posse agora do novo presidente, né? Vou só ilustrar isso aqui, vai ter a posse do novo presidente. Aí vai ser um evento mais importante do ano, podemos dizer assim, dos últimos anos, porque só de 4 anos se elege um presidente. Vocês sabem, vocês já pararam para pensar que o culto público de todos os domingos, em todas as igrejas verdadeiras, é mais importante que a posse do presidente? Infinitamente mais importante, porque aqui nós estamos adorando aquele que é o verdadeiro presidente, que é o verdadeiro rei. A igreja, ela é a embaixada do reino de Deus. Ela é a embaixada do céu, né? Então, até como um livro que eu estou lendo atualmente, ele coloca assim, ele ilustra de uma maneira muito interessante que eu queria passar para vocês. É assim, é como se fosse uma máquina do tempo. Todas essas histórias, essas ficções que tem uma máquina do tempo, que a pessoa vem da onde? Do futuro, do passado, né? E ela vem para o nosso tempo. Aí ele explica assim, ele faz uma ilustração muito interessante que ele diz, a igreja é como uma máquina do tempo. Só que é do tempo vindouro. É do tempo que virá no reino de Cristo. Então nós aqui, irmãos, nós estamos adorando o Rei Jesus, né? Nós estamos fazendo a mais importante e a mais verdadeira, digamos assim, política. A política do reino. Nós estamos adorando e nós estamos nos dobrando diante daquele que é o verdadeiro rei, Jesus. Então é esse que nós invocamos. Aqui nós não vamos falar do presidente Bolsonaro, do presidente Lula, nós devemos orar por esses homens. Não vamos falar do governador. Aqui nós não vamos fazer política desse mundo aqui não é palanque eleitoral, mas nós estamos falando do rei. Nós estamos falando daquele que é o rei acima e que controla todos esses homens, que elegeu o Lula, o presidente Lula. É o de Barbalho, e eles vão tomar posse segundo a vontade de Deus. O de Barbalho já está aí, né? Enfim, mas o que eu estou querendo dizer, irmãos? É que ele é o rei, ele é o Senhor, ele que controla todas essas coisas, e aqui é mais importante do que a posse do presidente do Brasil ou do presidente dos Estados Unidos ou de qualquer outra nação. Agora você imagine, a pessoa sai daqui, ora a esse Deus, invoca esse Deus, fala com ele, mas está brigado com seu irmão, tem ira no coração, tem ódio, odeia no coração. É como aqueles religiosos, eles foram, nós não vamos, olha, é Páscoa, e nós não vamos desonrar a Deus entrando na casa desse pagão. Mas eles estão lá levando o Filho de Deus para matar o Filho de Deus, que é inocente. Vocês percebem o que está acontecendo? Então, quando Paulo fala aqui, irmãos, eu estou juntando todas as informações para dizer o seguinte, aqui, meus irmãos, é muito sério. Nós devemos vir para o culto com temor e tremor. Hoje é o dia mais importante da semana, é o evento mais importante que a posse do presidente. Todas as igrejas que estão se reunindo estão falando daquele que reina sobre o universo, e quando nós vamos para a igreja cultuar, nós devemos ter essa consciência, nós não vamos fazer uma brincadeirinha, nós não vamos fazer uma reuniãozinha social, as orações, a ceia, o batismo, tudo isso está revelando esse santo Deus, e nós devemos fazer isso com mãos santas, sem ira nem contenda. Nós devemos nos apresentar a Ele com mãos santas, e devemos estar em paz com os nossos próximos. Eles podem até nos odiar, eles podem até querer o nosso mal, mas nós não temos o direito de odiá-los. Ninguém. Nós devemos ser sem ira e sem contenda no nosso coração. Isso é cristianismo. Né? E, em suma, e esse é o ponto que eu quero chegar, a oração ela está revelando Deus assim. Então vamos dizer, os fariseus, eles gostavam de orar nas praças, nos cantos, nas sinagogas, para aparecer.
não era oração verdadeira, era autoexaltação, era idolatria, né? Aí o Senhor Jesus Cristo diz: tu fecha a porta do teu quarto e ora em secreto. Está vendo? Porque o que é que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo uma comparação. Jesus está dizendo assim: olha, o fariseu, ele ora em público porque ele não está orando. Ele está se exaltando. Ele não está orando a Deus. Ele está se exaltando. Ele está usando o nome de Deus. Ele está profanando o santo nome numa religião ritual, só de ritual, de exaltação a si próprio, autoexaltação, né? De idolatria, de orgulho. Mas a tua religião é do secreto. A religião começa no secreto. Você ama Deus no seu coração. Aí está em secreto. Irmãos, eu olho para vocês e eu não sei se você, olhando para você assim, sabe? É como se a gente pudesse olhar para um... Deixa eu ver aqui. Abre uma laranja e você vê o interior da laranja, e você vê o carocinho, você vê lá a cor da laranja, e você está vendo o interior. Eu não vejo o interior de vocês, mas Deus vê. E a questão da sua religião, é possível que você esteja aqui, mas o seu coração não está aqui. Mas a religião verdadeira, o cristianismo verdadeiro, significa que você está aqui e o seu coração está aqui, no sentido de que você está adorando realmente a Deus, você está ouvindo essa palavra como palavra de Deus, desde que eu esteja realmente ensinando conforme as Escrituras e recebendo a palavra de Deus, porque o seu coração ama a Deus. Então é o secreto. Jesus está dizendo o seguinte: olha, o fariseu, ele só quer aparecer, mas a tua religião é no secreto. Quando você está sozinho, quando você está orando, você está orando. Vocês sabem, meus irmãos, essa é uma experiência que nós podemos constatar. É mais fácil orar em público que orar em secreto. Porque a oração pública, ela é uma oração, pode ser uma farsa e pode ser só para aparecer. Mas fechar a porta e ir falar com Deus sem ninguém estar vendo, aí é porque você ama a Deus. Aí é porque você quer falar com Ele mesmo, porque ninguém está vendo. Aqui, gente, aqui eu posso fazer o meu showzinho. Aqui eu posso aparecer. Mas o meu quarto? Eu estou orando no meu quarto? Eu estou buscando ao Senhor em secreto? Porque o secreto é amor. Né? Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que aqui, Jesus, quando ele fala isso, quando ele diz assim, fecha a tua porta, ora em secreto, ele não está proibindo a oração pública. Ele está proibindo a falsa oração. Ele está proibindo a idolatria que usa até a oração. Ele está dizendo o seguinte: as nossas orações em público devem ser como as nossas orações em secreto. Devem ser orações mesmo. Devem ser orações, e como Paulo diz aqui, em que as nossas mãos estão sendo levantadas, né? Ele fala aqui no Timóteo 2:8, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, ou seja, que a minha religiosidade seja uma religião não só de rituais, eu não estou só falando palavras e supostamente orando, mas as minhas mãos estão santas e eu não estou irado com ninguém, eu não guardo vingança, eu não guardo ódio, eu não sou assassino no coração. Entende? Então, aí sim a oração é verdadeira. Mas por que eu estou falando tudo isso, irmão? Para dizer o seguinte: como a oração ela é algo extraordinário. Quando nós ouvimos alguém orar e essa pessoa está orando mesmo, o nome de Deus está sendo invocado e a glória dele está sendo revelada. Entende? Então, por isso que a oração, quando nós estamos no ambiente de oração, o culto, a adoração a Deus,
Deus está se revelando, Deus está sendo invocado. Que momento maravilhoso é esse. O culto em si é mais importante, repito, que a posse do presidente, porque nos fala sobre Cristo, aquele que reina sobre os presidentes, aquele que reina sobre o universo, aquele que é o rei verdadeiro. Vamos ver outro texto aqui, irmãos? Atos capítulo 1, versículo 24. Atos capítulo 1, versículo 24. Vamos ler do 24 ao 26, que diz assim: E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, meus irmãos, aqui foi o momento, vocês percebem, isso eu quero explicar, dar alguns poucos detalhes para os irmãos poderem entender. Na resposta do Catecismo Maior, nós temos assim, no terceiro mandamento, exige-se que o nome de Deus, seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, sacramentos, oração, juramentos, votos e sortes. Que sortes essas? Sortes é essa espécie de procedimento que os apóstolos fizeram, a igreja fez para a substituição no ofício apostólico de Judas, né? Que Judas tinha traído, morrido, e aqui no versículo 23 diz: apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então eles fizeram uma oração. Jesus não estava mais presente ali fisicamente, Jesus, né, já havia subido. O Espírito Santo ainda não tinha vindo. Então nós estamos no intervalo, né, entre a subida de Cristo e a vinda do Espírito Santo. E eles usaram as sortes para decidir entre esses dois homens. Fizeram oração, disseram: Tu, Senhor, veja, vamos olhar a oração aqui em detalhe, diz assim: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Observe bem que ali, então, ele está colocando, eles estão orando ao Senhor, eles não estão simplesmente fazendo uma sorte ali, lançando sortes pela sorte, né? Mas eles estão fazendo o quê? Eles estão orando a Deus e pedindo para Deus, que conhece os corações daqueles dois homens, que escolha quem iria ficar no lugar de Judas. Qual desses dois tens escolhido? Então, o que eles fazem? Ali diz assim, no versículo 25, né? Continua orando, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. Então, o que eles fizeram em seguida? Lançaram sortes, e caiu a sorte sobre Matias. Era um procedimento que eles usaram, provavelmente não, com certeza do Antigo Testamento, que tinha esse lançar sortes, quando se queria saber a vontade de Deus, em algumas ocasiões, né? E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então eles seguiram o procedimento da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, em que às vezes, para saber a vontade de Deus, se lançava a sorte. E eles então fizeram isso depois de orar ao Senhor, e a sorte caiu sobre Matias. Então, por voto comum, ele foi então ali considerado o apóstolo escolhido por Deus, irmãos. Irmãos, por isso que nosso catecismo ele fala votos e sortes. Dentro desse contexto muito específico,
que essas sortes aqui não é qualquer sorte, não é qualquer coisa, mas desse contexto muito específico do Antigo Testamento, em que Deus revelava a sua vontade santíssima por esse procedimento. Há um detalhe muito importante, que eu acabei de citar e que eu quero acrescentar a ele mais uma informação. Jesus não estava presente ali fisicamente, e, claro que o Espírito Santo já estava entre eles, mas o dia de Pentecostes ainda não tinha se cumprido. Que no dia de Pentecostes, então, quando veio o Espírito Santo, esse Espírito, então, começa a conduzir, né, de fato, a igreja mais diretamente, lhe dá poder, virtude, e nós podemos até dizer que chamar este livro de Atos do Espírito Santo, como alguns chamam. Então, nós estamos vamos dizer assim, nesse intervalo. O Espírito Santo já está presente, mas ainda não havia acontecido o dia de Pentecostes, que isso vai ocorrer, vai ser relatado no capítulo 2. Então, eles usaram este meio, neste intervalo, e foi lícito, correto, por isso que o nosso catecismo põe ali, Deus estava revelando a sua vontade, não temos por que duvidar de que ali realmente Deus estava escolhendo Matias e usou este meio para revelar aos apóstolos e à igreja, mas depois eles não usam mais as sortes. Vocês podem ler o Atos e eles não vão mais usar as sortes, né? Então isso mostra, irmãos, o que podemos entender, eu pelo menos entendo assim, que isso foi um momento específico, e que aqui realmente Deus estava se revelando, e que aqui realmente deve-se ter reverência a este meio, porque Deus, como na oração, na palavra, nas suas obras, era a obra de Deus e Deus estava se revelando, mas era uma coisa transitória. Então, não recomendamos que hoje se faça isso, evidentemente, né? Nós temos formas de saber a vontade de Deus, muito mais claras, e isso foi só um momento aqui específico, uma necessidade específica da igreja naqueles inícios ali, tá bom, meus irmãos? Mas aqui, a reverência ao nome de Deus, porque Deus estava revelando a sua vontade. Vocês entenderam isso aí? Sem problemas? Vamos adiante então. Irmãos, se tiverem alguma pergunta, pode fazer. 1 Coríntios, capítulo 10. Hoje eu vou ficar só nos textos mesmo, né? Que nosso tempo ali já está. Semana que vem a gente vai seguindo adiante. Mas é bom examinarmos os textos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Capítulo 11, versículo 28 e 29. Pertinho aí. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu vou ler os dois textos juntos, e eu quero que você pense o seguinte. Aqui, o que vocês percebem em termos de ação, de prática humana? Eu queria colocar essa questão aqui. Eu vou só começar e vamos parar, e semana que vem nós vamos continuar, tá bom? Mas eu queria que nos dois versículos você pensasse aqui. Paulo está falando de procedimento humano, nos dois versículos. E eu queria fazer essa pergunta. Qual a natureza desse procedimento humano, segundo o apóstolo Paulo? Aqui, qual a natureza? Do que ele está falando? Que tipo de procedimento humano é esse? Tá bom? Vamos pensando aí. Então, no versículo 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória
de Deus. Então aqui ele está falando, não, bora ler logo o outro lá. Agora o 28 do capítulo 11, 28 e 29, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então o que Paulo está falando aqui? Veja que ele está falando de ação humana, né? Quando vocês comerem, quando vocês beberem, ou vocês fizerem qualquer outra coisa, vocês devem fazer tudo para glória de Deus. E agora ele fala mais especificamente na hora da ceia, quando você vai comer o pão e beber o vinho. Como você deve fazer isso? Você deve se examinar. E você deve comer o pão e o vinho debaixo deste exame. Porque se você não fizer isso, você vai estar comendo e bebendo para a sua condenação. Eu pergunto aos irmãos, do que Paulo está falando? Dentro desse estudo que nós estamos fazendo, nós estamos estudando que Deus se revela. Eu vou colocar a questão de uma outra maneira. Eu disse na primeira parte, fala da revelação do santo nome de Deus na resposta. Na segunda parte, fala da nossa reação diante desta revelação. Esses versículos se relacionam à primeira ou à segunda parte? O que vocês acham? Segunda, né, irmão? Muito bem, tirou 10. Na hora, viu? Na hora. Então, é a segunda parte. Por quê, irmãos? Porque é por isso que nós vamos parar aqui e continuar semana que vem. Eu achava que dava para fazer já hoje, mas não deu. Aqui, Paulo está falando da nossa reação, meus irmãos. Veja, Deus está se revelando. Então, quando você estiver comendo, o crente, não tem nada do que o crente faça, ou da vida do crente, que ele possa dizer assim, olha, isso aqui não tem a ver com Deus. Tá? Então, Deus, ele vai até este ponto aqui da minha vida. Só quando eu estou na igreja. Mas quando eu estou comendo, bebendo, aí Deus não tem a ver. Não, Paulo está dizendo assim, que Deus, esta revelação do santo nome, ela é tão importante que você deve reagir a este santo nome de forma a essa revelação que Deus está dando, de forma apropriada em tudo que você fizer. Que ele diz assim, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa. E qual é a reação apropriada? Que você deve glorificar o santo nome em tudo. E aí ele dá um exemplo, é um exemplo no capítulo 11, porque no capítulo 11 ele está falando de novo dessa reação, essa minha reação diante do conhecimento do santo nome. Veja só, o que é o pão? Quando a gente põe aqui o pãozinho aqui da ceia e o vinho, eles mudam em alguma coisa? Nós não somos católicos romanos, né? O que é que nós dizemos? Nós dizemos que eles continuam, pão continua, mas eles são uma pregação visível. O pão está apontando para onde, irmãos? Para o corpo de Jesus na cruz. E o vinho está apontando para onde? Para o sangue de Jesus. Então, irmãos, isso é sério. Quando eu pego o pão, quando eu pego o vinho, não é que ele se transforme no corpo e no sangue de Jesus, não é nada disso. Mas simbolicamente ali, então, eles estão com um grande valor, eles estão apontando o corpo e o sangue de Jesus. Então, eu não posso pegar aquilo e comer aquilo de qualquer jeito. É isso que Paulo está falando. Eu não posso, como eles estavam fazendo, o que estava acontecendo em Corinto? Eles estavam comendo, se embriagando na hora da ceia. Aí Paulo diz, por isso que tem uns que estão doentes, estão sofrendo e até mortos entre vocês, porque Deus está trazendo juízo. Então, é a reação ao símbolo, a revelação do santo nome de Deus que o símbolo faz. E que eu devo, então, ao comer o pão, ao beber o vinho, fazer isso com reverência, com exame. Né? E eu queria encerrar hoje com Colossenses 3,17. Bora lá?
não está aqui, mas eu vou encerrar com esse versículo. Colossenses 3,17. Vamos encerrar com este grande versículo, que eu queria que era um versículo que vocês decorassem. Só estou pedindo esse versículo para decorar, tá bom? Que é um versículo assim, que vai ser a base dessas aulas sobre o nome de Deus. Uma das bases, né? Que a base é o Êxodo e Deuteronômio. Mas olha o que diz aqui. A base da exortação, da reação, diz assim: e quanto fizerdes, Colossenses 3,17, e quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa é a vida do crente, irmãos. Essa é a vida do piedoso. Eu quero perguntar para você aqui, o que você fez nessa semana? Eu queria aplicar dessa maneira, porque aqui nós vamos começar já a abrir para a reação, que a gente vai tratar na semana que vem. Mas o que você fez nessa semana no seu trabalho, na sua família, nos seus estudos, com o seu dinheiro, com a sua vida devocional, com a sua relação com a igreja, o dia do Senhor, o que você fez nesse mês, o que você fez nessa semana. Você pode dizer que você fez ou que você falou em nome do Senhor Jesus e dando por ele graças a Deus Pai? A sua vida, seus costumes, você pode colocar nesta classificação que Paulo nos dá aqui, as suas palavras corriqueiras e as suas obras corriqueiras, que você publica na internet, que você fala para os outros, o que você faz em todos os momentos e contextos da sua vida diária e semanal, você tem podido colocar assim, que é feito em nome do Senhor Jesus? Você sabe o que significa isso, não sabe? É aquilo que você pode dizer assim: Jesus me mandou fazer isso. É em honra a Ele, é em honra à revelação dEle, do nome dEle. E eu posso dar graças ao Pai fazendo isso. Pense nisso. Aplique a maneira como vocês têm vivido, meus irmãos, dia após dia. E o que não pode encaixar aqui? E o que não pode encaixar aqui, gente, é pecado. É quebrar o terceiro mandamento. Porque você leva o nome de Deus. Vocês todos vieram aqui na frente e fizeram profissão de fé, os que são membros, né? E os que não são membros ainda, vocês saíram da casa de vocês para vir aqui dizendo que vocês são crentes, que vocês servem Jesus. Então, o que não se encaixa aqui é quebra do terceiro mandamento. E o que deve ser feito então? Arrependa-se. Arrependa-se e peça graça para deixar isso. Irmão amado, meu querido irmão, minha querida irmã, guarde tudo que você fizer, seja por palavras, seja por obra, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos ajude nesse nosso desejo e propósito. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, nesta manhã, lermos vários textos, Senhor, estudarmos aqui como o Senhor se revela nas obras, se revela na criação, providência, redenção, se revela nos juramentos, na palavra, se revela nos sacramentos, se revela em tudo que olhamos, o santo nome do Senhor. E nos dê, Pai, estamos estudando esse terceiro mandamento, nos dê a bênção de podermos honrar o nome do Senhor que tanto amamos, que não queremos manchar o seu nome santíssimo e afrontar o seu nome santíssimo. Nos dê graça, nos perdoe, Senhor. Eu creio que todos nós aqui precisamos confessar os nossos pecados, precisamos nos arrepender,
e precisamos nos corrigir, porque somos cheios de falhas. Nos ajude, Senhor, a cada vez mais, com a sua graça, com o seu Espírito Santo, crescer nesse mandamento do apóstolo, mandamento do Senhor, de maneira que em tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, façamos em nome do Senhor Jesus, dando pelo santo nome de Jesus graças ao Deus Pai. Possamos nas nossas orações levantar mãos santas, sem ira nem contenda, possamos viver cada vez mais para a sua glória, para o seu louvor. Em nome de Jesus, abençoa a nossa amada igreja, abençoa nós que estamos aqui, abençoa nossos irmãos amados que por algum motivo não estão aqui, mas que eles estejam à noite, que o Senhor cuide deles, e que todos nós cresçamos, Senhor, neste zelo e nessa piedade verdadeira, que amar tanto ao Senhor, amar o seu nome e glorificar cada vez mais a Ele em Jesus. Amém.